Viva! Para esta edição do podcast Um Pouco Mais de Azul, escolhemos a palavra prosápia. Rita Taborda Duarte vai abordar a crise de narração do coreano Byung-Chul Han. Francisco Louçã vai tratar da arte política da ponderação, vai referir-se aos estratagemas do Chega e às vicissitudes orçamentais. Quanto a mim, trato de sátiros, galos e galarozes com os porões de guerra. E prosápia, claro. Esta edição de Um Pouco Mais de Azul é dedicada à prosápia e queria falar-vos de duas prosápias. A organização, a preparação da campanha presidencial, que é daqui a um ano, mas que já vai aquecendo os motores, e a crise francesa. Começo pela questão presidencial. Estamos, de facto, há um ano e têm surgido até agora, nesta intensidade que é aberta pelo facto de ser uma eleição não pré-determinada, não é a reeleição de um presidente. Todos os presidentes foram reeleitos para um segundo mandato sem nenhuma dificuldade até agora, mas cessando o segundo mandato de Marcelo Rebelo de Sousa, ele não é candidato naturalmente, e portanto a indefinição sobre a configuração das forças que vão determinar a próxima escolha abre muitas novas possibilidades. E queria falar-vos de 4 discursos sobre a campanha presidencial, porque muito antes de sabermos quem são realmente as candidaturas, os seus programas, como é que se movem, há muitos protocandidatos. E os protocandidatos têm 4 características. A primeira classe desses protocandidatos é a dos que vão ponderar. É uma das mais interessantes, aliás. Há até dentro deles uma subclasse que é os que anunciam que podem ponderar, se virão a ponderar no próximo ano. São sobretudo 2. Marques Mendes, que tem ponderado muito e que se faz perguntar sobre a sua ponderação para sempre responder que em 2025, no primeiro trimestre, para ser exato, resultará a sua ponderação, numa decisão que, aliás, parece bastante óbvia. E o segundo que se lhe juntou agora é António José Seguro, que passou a ponderar, se viria a ponderar e, portanto, pode anunciar uma decisão também nos próximos meses. Em 2025, concluirão, portanto, a sua reflexão. O jogo para os jornalistas que se entretêm com esta matéria é perguntar quando é que a ponderação desagua. E, portanto, quando é que teremos a sua conclusão, que, aliás, em todos os casos, é bastante evidente e antecipável. Há uma segunda característica dos protocandidatos, uma segunda classe de protocandidatos. São os que não estão a ponderar, nem ponderam se vão vir a ponderar, mas não se põem de fora. Na verdade, diz António Vitorino, não me ponho de fora e não me ponho de dentro, o que é uma expressão bastante elucidativa desta estratégia geográfica. Augusto Santos Silva diz também que não se põe de fora. Vitorino acrescenta, não digo que não e não digo que sim. Centeno, perguntado sobre a mesma matéria, o terceiro desta subclasse dos protocandidatos, diz que está focado na sua função e, portanto, não se pode desfocar para responder à pergunta que, no entanto, lhe agrada que seja feita, que é sobre as suas eventuais ambições presidenciais. Aqui tem, portanto, 3 protocandidatos que, não anunciando que estão a ponderar, não deixam de ponderar porque não estão nem de fora nem de dentro, ou seja, são candidatos. O jogo, neste caso, é diga lá então o que é que quer vir a fazer. Há uma terceira categoria, e esta tem uma dignidade diferente. É a categoria daqueles a quem a pátria chama. Não são eles, mas é a pátria.
ou talvez alguns amigos que vão entretendo a ideia de que podem vir a ser candidatos. E são sobretudo 4. Durão Barroso, que gostava de ser lembrado, mesmo que seja muito implausível; Paulo Portas, cujos amigos insistem em continuar a classificar como um candidato plausível; Santana Lopes, que vai de vez em quando anunciando que ele próprio também poderia ser candidato, caso, evidentemente, a pátria chamasse; e há o mais chamado de todos os chamativos candidatos, que é o almirante Gouveia Melo, e que é, dentro destes 4, naturalmente, não só aquele que aparece com mais fulgor nas sondagens, mas como aquele que melhor encarna o chamamento da pátria. Ele tem uma farda, abdicará dela na sequência de uma longa carreira, de que o aspecto militar mais brilhante foi, até agora, a organização da distribuição das vacinas do Covid, e que, com isso sendo reconhecido dos ecrãs, passa, portanto, a ser alguém chamável pela pátria. E ele acode ao apelo da pátria, como não podia deixar de ser, como é que se poderia imaginar alguma coisa diferente. Há uma 4ª categoria, que é uma categoria muito especial, que é aqueles que não estão a ponderar, não escolhem pôr-se de fora ou pôr de dentro, não esperam o chamamento da pátria, porque têm um chamamento maior. É o apelo de Deus. E Deus convocou André Ventura para ser candidato às eleições presidenciais, como aliás às outras eleições também, e portanto, na conversa que tiveram a oportunidade de ter, Deus explicou-lhe que ele devia ser o seu representante na terra e, neste caso, dar a Portugal este extraordinário benefício, esta honra de ter alguém mandado por Deus para ser candidato presidencial. Portanto, aqui tem o leque de algumas prosápias, se nos é permitida a afirmação tão plebeia, para os candidatos a eleições presidenciais, que vai ser animado, isso não há dúvida nenhuma. O meu segundo tópico sobre a prosápia é um dos seus cultores mais impressionantes no contexto europeu, Emmanuel Macron. Pouco depois desta gravação do podcast ser feita e logo antes de ser comunicado em público, haverá a votação de uma moção de censura no Parlamento francês a respeito do governo Barnier. O governo que Emmanuel Macron escolheu após o fracasso das eleições de julho. Provavelmente esta moção de censura já terá sido aprovada, o que deixa, aliás, uma enorme incerteza. Macron já está a fazer consultas para escolher um novo primeiro-ministro e para retentar outra vez esta formação de um governo minoritário no contexto do caos político criado pela sua convocação de eleições, mas também se discute se um governo censurado, portanto demitido e em atos de gestão, poderia, apesar disso, apelar ao poder constitucional, que é um poder extraordinário em França, que permite, em alguns casos, tantos quanto o governo queira e o presidente assim apoie, que um governo minoritário contra o Parlamento e sem o voto do Parlamento possa aprovar leis orçamentais ou leis fundamentais. E esse seria o caso. Demite-se o governo depois de censurado, ou o governo censurado vai aplicar este poder excepcional que a Constituição lhe permite, porventura não nestes casos, mas que ele se poderia arrogar, pois disso veremos nos próximos dias. Mas a reflexão que quero trazer-vos é sobre a prosápia como política. Porque Macron, um presidente que vai no seu segundo mandato, já não está longe do final do seu segundo mandato, que se apresentava a si próprio como Júpiter e que se fazia chamar a si próprio no Palácio do Eliseu como Júpiter e que teve uma grande hegemonia sobre a política francesa quando ele rompeu com o Partido Socialista, aliás, traiu o Partido Socialista e constituiu uma força política de centro-direita, conseguiu uma enorme maioria parlamentar. Essa maioria foi-se esgotando ao longo das sucessivas eleições, foi criando uma grande hostilidade popular, permitiu o crescimento de uma grande força da extrema-direita, o Rassemblement National de Marine Le Pen, e também o crescimento de uma força, agora a maior força política francesa, que é o da Nova Frente Popular, em que se destaca a França insubmissa de Jean-Luc Mélenchon. Essa reconfiguração política consagrou-se
nas últimas eleições. Emmanuel Macron tinha perdido as eleições europeias, por muito, decidiu fazer nas 3 semanas seguintes eleições legislativas, na expectativa renovada de conseguir o que ainda tinha conseguido, embora em menor intensidade, em eleições anteriores, que era fazer apresentar o seu partido num sistema eleitoral de círculos uninominais como o único que podia vencer a extrema-direita e, portanto, devia ter os votos da cedência da esquerda ou mesmo de posições de centro. E assim, não pelas suas qualidades, mas pela hostilidade à extrema-direita, Macron pensava que, como conseguira nas eleições presidenciais, também nas eleições legislativas poderia vir a ter essa benesse, essa votação de mal menor. Não teve. E, portanto, o partido de Emmanuel Macron foi derrotado nas eleições legislativas. Apesar disso, comprometeu-se ainda assim com os partidos de esquerda para uma votação cruzada numa parte dos círculos uninominais no conjunto do país, de tal modo que a extrema-direita fosse barrada. E graças a isso, só graças a isso, o partido de Emmanuel Macron, ou os partidos que o apoiam, ainda conseguiram uma representação parlamentar em terceiro lugar, mas ainda conseguiram uma representação parlamentar com alguma expressão. A partir daí, ele rompeu a Frente Republicana, portanto, o acordo com a esquerda, e constituiu um governo minoritário, Michel Barnier, que teve inicialmente o beneplácito da extrema-direita. Tudo parecia bem quando chegamos ao orçamento. 2 meses depois do governo ter tomado posse, chegamos ao orçamento. E a França, que tem um déficit de 6%, portanto, que ultrapassa os critérios europeus, aliás, fê-lo sistematicamente ao longo do tempo, sem grande penalização, ou sequer sem grande pressão. A França é a França, respondia o presidente da Comissão Europeia quando lhe perguntavam porque é que a Grécia era punida e a França ou a Alemanha, que não cumpriam as regras, não eram atingidos por qualquer forma de pressão. A França é a França. Pois bem, é esta França que, perante a pressão orçamental, discute um orçamento de austeridade, e esse orçamento de austeridade cria tal rejeição popular que a extrema-direita, e naturalmente, como não podia deixar de ser, a esquerda, rejeitam essas alternativas. E por isso chegamos à moção de censura. Tentou o governo fazer aprovar uma parte da lei orçamental sobre a segurança social sem a votação do Parlamento, porque sabia que aí perdia, e esse ato de autoritarismo desencadeou a moção de censura apresentada pela nova Frente Popular. Há 62 anos, desde 1962, que não havia um governo derrubado por uma moção de censura. E é isso o que ocorrerá, ao que parece evidente, neste contexto. Isto suscita 2 problemas novos, ou melhor, reforça 2 problemas que são características desta evolução do centro-direita. O primeiro é a rejeição da configuração parlamentar. O parlamentarismo foi criado para gerir o sistema tributário, para impedir que os poderes do rei, na altura, pudesse determinar os impostos sem a consulta e a aceitação dos cidadãos. Não há taxação sem eleição. Não há impostos sem parlamento. Essa foi a regra que determinou os parlamentos modernos. E o simples facto de haver uma força de centro-direita que destrói este princípio de representação parlamentar na decisão sobre os impostos, portanto, sobre o orçamento, é uma das provas da degradação da política e da sua redução à autoridade de um Estado e, portanto, da perda de capacidade democrática. A segunda característica está um pouco relacionada com esta, existe em França, mas existe noutros países também, é a expressão de restrições de liberdades democráticas. Isso ocorreu em França, a propósito das manifestações de solidariedade com a Palestina, e ocorreu também na Alemanha. Aliás, há um caso muito
tido nos últimos dias na Alemanha, que é o caso de Nan Goldin, uma atriz, performer, escritora norte-americana que se tem destacado na solidariedade com a Palestina e que inaugurou uma exposição em Berlim. E no momento em que inaugurava essa exposição, o próprio museu, temendo a contrariedade da sua posição a favor da Palestina e contra o genocídio, decidiu tomar posição do lado de Israel. Isso foi reforçado por um discurso da Ministra da Cultura da Alemanha, dizendo que se opunha e que detestava as posições de Nan Goldin, na verdade num contexto em que na Alemanha são proibidas ou reprimidas as manifestações de solidariedade com a Palestina e em que o governo dos verdes, liberais e social-democratas tem vindo a ser um dos principais fornecedores de armas a Netanyahu. Estas duas características, a redução da democracia nas escolhas orçamentais, a redução da democracia na expressão pública de movimentos sociais ou de opiniões como as que combatem o genocídio, são dois retratos de como o centro-direita ou o centro tem vindo a degradar a sua participação democrática e a sua expressão democrática. Ouviu falar durante muito tempo dos valores europeus? Pois aqui está como alguns dos condutores da política europeia e um dos mais poderosos, a presidência francesa. A França é ainda o segundo país em termos de poder político na União Europeia. Aqui está como os valores europeus, o valor da democracia, ou da representação parlamentar, ou da eleição, ou do direito de expressão de opiniões, são postos em causa diretamente por este poder. É uma prosápia, o tal Júpiter de Emmanuel Macron. Talvez seja um pouco mais do que isso. Seja a ideia de que a consagração de uma hegemonia se faz pela brutalidade quando a democracia se lhe opõe, ou quando as forças democráticas se lhe vão opondo e a expressão popular mostra uma maioria que contraria esse autoritarismo. Na verdade, esta tem sido a evolução do centro e da direita no contexto europeu, de algumas forças de esquerda até, como foi o caso dos verdes, ou como foi o caso de outras posições políticas que se alinharam com estas formas de repressão. É a prosápia que o determina? Certamente. A autoconcentração, a política narcísica, a ideia de um poder transcendente, a ideia de um presidente ou de um primeiro-ministro com toda a força e sem nenhum controle ou sem nenhuma obrigação de responsabilidade democrática, está por detrás deste processo. Mas é mais do que isso. É uma degradação das formas de organização política e das formas de representação democrática. A prosápia é uma arma contra a democracia. Depois de tomares 1000 cuidados, acautelando que não esbarras num sátiro, meio humano, meio bode, nem te perdes nos meandros de um bosque, ainda que ficcional, retira da estante, persignando-te, mal se insinua na tua sombra o bafo do demo, o romance de Aquilino Andam Faunos pelo Bosque. É uma obra também tocada pela brisa da nave e que, a páginas 40 e picos, quase 50, conforme a edição, descancara o temor das famílias da vila e a sapiência do padre Januário, aquele que vai espalhando no adro da Igreja Romana os faunos de vasta mitologia, liminarmente descritos como animais lascivos e cornúptos. Enquanto os alegados faunos desassossegam as moças da vila, os galos, galifões de capoeira, por mais penacho, dão as horas como se esconjurassem a noite. As 4 ou 5 páginas do inesquecível concerto emplumado parecem embrulhar a palavra prosápia, escolhida, aliás, para o podcast de hoje. Não tenho tempo nem atrevimento para vos apresentar, galo por galo, os solistas de capoeira que acordam a Serra da Nave. Como muitos se hão de lembrar, o primeiro a deitar a alvorada é o galo da Rita Cismas, um churro galaroz com os porões de guerra e polainas de montador, como descreve Aquilino. Cantou uma vez e logo respondeu em falsete, como descreve ainda o autor de Andam Faunos pelos Bosques, o pernaltudo da Rosa Salamim,
que tinha um penacho mais rútilo e vistoso que mestre de filarmónica. Em pouco mais de um parágrafo está espalhado o maior alvoroço nas capoeiras. É, aliás, delicioso o modo como o autor especula quanto ao sentido da fabulosa variedade de notas dos galos do povoado, num primeiro instante, talvez, saudando-se entre si e saudando o dia que vai nascer. Quem sabe lá, interroga-se o narrador, se não cantavam com a prosápia de esporear a noite. Cai bem ao macho de crista sacudir a prosápia com um bater de asas largas e peito feito. Em qualquer tribuna, a prosápia é uma figura de belo efeito, um modo de exibir a espora estilística. Em qualquer bancada também, em qualquer debate na hora nobre. Nos mais recentes, houve nota de basófias emplumadas e proclamações de meter pena. A prosápia é mais do que o fino recorte da jactância vocal, um modelo de presunção que aguça o estilo, uma elegância afetada, uma vez por outra, jamais um afeto elegante. Aquele que cai no prosapismo é um conceito que acabo de criar, querendo significar priapismo da fala, jamais é afetuoso, antes se revela afetado. A palavra prosápia pode sublinhar também um aulo de linhagem, se Vossa Excelência permite. Um lencinho decorativo no bolso do peito da jaqueta não é um salvo-conduto para o exame de latim. Por mais extravagante que se revela a dobra, em coroa de 4 pontas ou flor de lis, em rosa dupla ou enrolada, um galarós é, no essencial, um garnizé de peito feito. Estão por estes dias em ponderação, colecionando apoios futuros e argumentos que sustentem a prosápia em sendo o tempo dela, como quem coleciona lenços de bolso ou penas de pavão, um almirante e vários paisanos. Ficai sabendo todos, analistas e porta-vozes, que estar a pé de galo é uma figura náutica. Está um navio a pé de galo se for lançado um segundo ferro ao fundear. Serve talvez este movimento para garantir uma ponderação mais funda. O que for, virá à tona, nem que seja um peixe-galo. Em terra firme, outros ponderam a liberdade de cantar de galo sem assustar a capoeira. Afinam a prosa, para quando chegar o primeiro milho da prosápia. Mestre Aquilino traduz o que eles dizem do alto do poleiro, o que hão de dizer em sendo disso tempo. Eu canto, respondia um ao largo, e a comadre raposa desata a fugir. Eu canto, tornava o outro, e o sol deita a galopar pelas estradas do céu. Eu canto e não há galinha que me ouça que não fique a suspirar por mim, dizia um terceiro. Basófia, basófia, na minha bandada sou rei, viva quem é rei. Viva, mas é o rico dia que está a romper. Louvores ao Senhor que está a romper, viva, viva! E erguiam todos os mais joviais cocoricocós. Olá, prosápia é a palavra que neste novo episódio de Um Pouco Mais de Azul nos vai servir de gatilho. Deixo-vos um livro que lhe está nos antípodas, ou seja, um ensaio de resistência ao tumulto prolixo da propaganda dos que, usando da palavra, mais não conseguem do que falar de si mesmos. Um livro que insiste na necessidade de regressar às formas narrativas para a apreensão e percepção do mundo na sua complexa lógica social. Estou a falar da crise da narração, o mais recente livro do filósofo germano-coreano Byung-Chul Han. A reflexão de Han deixa-se acompanhar de muitas histórias exemplificativas, um pouco como se demonstrasse na prática o poder da narração para os alicerces do conhecimento. Este conhecimento que o ensaio então vai problematizando ao longo de 2 capítulos. Tempo e memória implicados na arte de contar entrelaçam-se para formar a identidade individual e coletiva, confrontando-se com os modos modernos de comunicar que vão sendo aglutinados pela lógica capitalista. Mas já lá vamos. Primeiro, a prosápia. Mais do que as conversas, as palavras sim são como as cerejas, uma leva à outra e a outra ainda, e para mais desfilam sempre aos pares, exibindo genealogias. Eles são as genealogias que se querem longas e antigas, com sentidos que se vêm multiplicando e ajustando numa metamorfose contínua, em que sucede tantas vezes que a neta de hoje pouco se pareça com a avó de antanho.
Como as cerejas, as palavras são também redondas, sem princípio nem fim. Têm sentidos circulares que dão muitas voltas, mas que no fundo ocultam sempre o mesmo caroço, duro de roer e impossível de quebrar. A palavra prosápia, pela sua linhagem genealógica, as palavras também têm disto, começou por significar ascendência, estirpe de famílias que se alinham no fio do tempo, pensando trazer as costas resguardadas por um enfileirado contínuo de antepassados briosos. Daqui, a vaidade heráldica foi um eixo, lume de um raspar de fósforo, a exuberância da chama, seguindo a faísca, e logo o apagar mortiço de um fogo que já prometia ser fato. A palavra prosápia então inchou de modéstia e sobranceira, puxou dos pergaminhos e o sentido figurado passou a sentido primário, vaidade e orgulho de que é cheio tal um ovo de si mesmo. Em suma, basófia, que é uma palavra com menos pergaminhos, mas até por isso mais certeira para apontar o orgulho com que se esvazia o discurso, em forma de sim ou de assado, que para o caso tanto faz. Lembrando Alexandre O'Neill, que aliás, se fosse vivo faria 100 anos, lembrando O'Neill, é caso para dizer, e cito, alguma coisa se passa entre a cortina e a vidraça. E sim, é a mosca varejeira e parece ser este ainda também o seu tempo, o da varejeira nacional. Bom seria se pudéssemos trocar as voltas à linguagem, desalinhando as letras e preferir a prosápia, a prosódia ou mesmo só a prosa, conquanto fosse boa. Mas a realidade, como dizia o escritor português que mais prezo, pois claro, a realidade é muito abusadora. E regressando ao O'Neill, a verdade é que a palavra ninguém a salva, melhor metê-la sem esperança e a salvo na garrafa. O mais recente ensaio do filósofo Byung-Chul Han, A Crise da Narração, fala-nos no fundo dessa distância que vai da prosápia à prosódia, ou mesmo à prosa, se for correto e com sentido. Fala-nos do espaço vazio que existe entre o paleio e o pensamento, ou da diferença abissal entre informação e narração. Fala-nos, na verdade, do hiato que separa a pressa daquilo que requer tempo. O livro saiu este ano, em 2024, pela Relógio d'Água e tem a tradução de Gilda Lopes Encarnação. Num ensaio anterior, Sociedade do Cansaço, também da Relógio d'Água, em 2014, refere-se às consequências de um excesso, e estou a citar, refere-se às consequências de um excesso de estímulos, informações ou impulsos, transformando radicalmente a estrutura e a economia da atenção. De tal modo, a nossa atenção tem sido fragmentada, dispersando-se sempre por múltiplos estímulos, que uma das principais e tão valorizada competência humana na contemporaneidade, o multifuncionalismo, aliás, que julgávamos ser apanágio de uma sociedade hiperdesenvolvida, o multifuncionalismo assemelha-se então, pelo contrário, ao estado de alerta permanente que é natural, sobretudo, na vida selvagem. Na selva, sabemos, o animal tem de estar em estado de vigilância constante, seja enquanto se alimenta, seja enquanto dorme. Diz-nos-á que, e cito, ao mesmo tempo que se preocupa com a sua alimentação, o animal dedica-se a outras tarefas, tem, por exemplo, de manter os inimigos longe, em estado de permanente alerta, para evitar tornar-se presa. Assim, também o ser humano na sociedade de consumo capitalista, que se dedica sobretudo à repetição e ao negócio, que significa, atenção, negação do ócio. Para este turbilhão se arrastou a comunicação e a linguagem. O discurso vai aos poucos perdendo o poder de consciência alusiva, a capacidade de enraizar o pensamento estruturante da identidade. Aos poucos, os discursos vão perdendo até mesmo o deslaçado caráter informativo, por muito pobre que este seja, para se tornar somente um estímulo, captando a atenção, independentemente do motivo, mas independentemente até do dito. Passamos da prosódia ao prosaico e do prosaico à prosápia. Os discursos interessam-nos pouco já pelo que dizem, por exemplo, sobre a insegurança ou sobre a falta dela,
Pouco se percebe, aliás, o que há já a dizer sobre a falta de insegurança, aliás, mas os discursos fazem somente brilhar a palavra isco, servem para atiçar o conceito slogan. Citando até referências de que se tinha socorrido em obras anteriores, por exemplo, Peter Handke ou Benjamin, e isto, aliás, é condizente com a sua própria perspectiva, em que a mesma frase, a mesma citação pode ter vários ângulos e várias leituras, no fundo, com o tempo para nos lembrar dela, portanto, citando várias referências que já tinha citado em livros anteriores, em A Crise da Narração, Byung-Chul Han explica que o frenético excesso comunicacional e a cadeia de consumo de informação, e para já nem precisamos de referir a desinformação, tudo isto cresce em proporcionalidade inversa não só à da narração, como à de criação de um eu de pleno direito, imerso socialmente. E explica-o acompanhando a sua argumentação sempre de muitas histórias, porque aqui no livro o narrar não se faz somente tema, mas exibe-se principalmente como modo de argumentação persuasivo, como não podia deixar de ser. Ao contrário da narrativa, diz-nos ele, que é inclusiva, agregadora, geradora de sentidos, que existem a permanência e a demora e criam identidade e conhecimento, a informação, diz-nos Han, é contingente e consumível. E ao ler este livro, apercebemos até de com uma cadência frenética informativa, sempre a fazer substituir de forma cada vez mais célebre por outra novidade que lhe suceda, abre caminho ao seu exato oposto. A informação abre caminho à desinformação na sequência aleatória em que tudo passa, em que o estado de alerta permanente progride por impulsos com tempos de atenção cada vez mais rápidos. Diz-nos a informação só existe até o momento em que tomamos conhecimento dela. Por isso, a quase irrelevância para a percepção entre a veracidade ou falsidade da informação. Uma e outra são já passageiros, degrau somente para o degrau seguinte de uma espécie de escada de Escher que as mais das vezes não chega a lado nenhum. Byung-Chul Han mostra que a informação, sendo o trabalho do repórter à cata da novidade, está sempre do lado reverso do contador de histórias, que não tem por função informar, menos ainda de explicar. Aliás, parte do talento narrativo consiste mesmo em suprimir a informação e deixando espaço em branco. Han cita a propósito Benjamin. Na verdade, já é meio caminho andado na arte da narração contar uma história sem necessidade de explicações. Digamos então que a crise narrativa dos tempos modernos nasce do excesso informativo com que se bombardeia o mundo. Um brilhante ensaio visual de Peter Mandelson, chamado O que Vemos Quando Lemos, mostra-nos isto mesmo, como o grande poder da literatura não está naquilo que mostra ou nas informações concretas que dá, mas naquilo que oculta, o que contribui, aliás, para que apreendamos o que lemos quando nosso, ao invés de o consumirmos tão somente. Vale a pena ler o que escreve Mandelson nesse outro livro que resgata aqui. As personagens são cifras e a omissão torna as narrativas mais ricas. As personagens literárias, continua ele, até são fisicamente vagas e essas características importam apenas na medida em que ajudam a aperfeiçoar o significado de uma personagem. É que afinal o que nos cria memória, e com a memória vem a identidade, o que faz com que não respondamos somente a estímulos, não é a enumeração de fatos ditados numa sucessividade substituível pela novidade seguinte. O que nos cria memória é a apropriação do dito, da história, do discurso, tornando-o nosso. Ao substituir o narrar pelo dizer, ou mesmo pelo informar, que, aliás, pelo modo frenético como o informar nos chega, pouco se distingue dos informar, pouco mais sobra do que a prosápia de enfileirar palavras para deixar a atenção recair sobre quem diz, o que irá conduzir, sobretudo, à pobreza da experiência, que é o nome de outro capítulo da crise da narração. A atrofia do tempo causada pela digitalização,
A noção de phono sapiens, com o humano entregue às selfies e às histórias de vida tratadas como apêndices informativos, são prova de uma existência intermitente, sem enraizamento, e são exemplos dados pelo próprio filósofo, a que podemos chamar a subtil substituição do contar pela prosápia. E não é por acaso que no final do livro é Hannah Arendt que Byung-Chul Han resgata ao tentar explicar que a narração devia ser uma das bases da política no seu sentido primordial. Por isso, diz-nos Anne, estarem as narrativas dos nossos dias, e estou a citar, cada vez mais despojadas do seu caráter político, incapazes então de desenvolver forças aptas a fundar uma comunidade. Sem narrativas, sem narração, o discurso, também o discurso político, estão rendidos ao storytelling comercial. Em última análise, diria, à prosápia, que não reconduz, estou a citar Anne, que não reconduz à comunidade que urgia melhorar, mas sim ao nosso próprio ego. Ou, se calhar, ao ego daqueles que discursam em horário nobre para nada dizer sobre coisa nenhuma, ou daqueles, por exemplo, que concorrem até à presidência de um país. Termino com uma história que Byung-Chul Han também refere ao longo do livro, mas eu prefiro a versão recolhida por Jean-Claude Carrière na sua tertúlia de Mentirosos, e é com essa que vos deixo, que nisto da memória e da narração não conta somente aquilo que se conta, mas o modo como o contado enraiza então em nós. Fica então a história, quanto mais não seja para fazer justiça à importância de se continuar a narrar. E conta a história. Numa cidade pequena, onde vivia uma comunidade judia, havia uma cerimónia especial instituída há muito tempo que se celebrava na floresta de 30 em 30 anos. Um velho rabino, que conhecia com precisão o ritual da cerimónia, transmite-a à hora da morte a outro rabino. Quando chegou à data, este conduziu um pequeno grupo de fiéis à floresta, ao local próprio, e celebrou a cerimónia exatamente segundo o ritual. Depois foram todos para casa. Passaram os anos e, quando voltou a ser a altura da cerimónia, 30 anos mais tarde, o rabino tinha, por sua vez, morrido também. Da cerimónia anterior já só restavam vivos 3 ou 4 fiéis que partiram para a floresta com uns quantos neófitos e um outro rabino. Chegados à floresta, foi-lhes difícil recordarem-se do sítio exato. É nesta clareira, dizia um. Nada disso, dizia o outro, é muito mais longe. Por fim, lá escolheram um local, sem estarem completamente seguros de ser aquele, celebraram a cerimónia segundo os ritos e voltaram para casa. 30 anos mais tarde, já só restavam vivos alguns dos neófitos de outrora e, sob a direção de um novo rabino, acompanhados por um grupo de jovens, partiram então de novo para a floresta. Mas desta vez foi-lhes impossível reconhecer sequer uma clareira. Tudo tinha mudado, tudo se misturava nas suas memórias e mesmo o rito da cerimónia lhes parecia incerto e impreciso. Procederam então o melhor que puderam e voltaram para a cidade. 30 anos mais tarde, um novo grupo, guiado por um novo rabino, aventurou-se de novo na floresta. Tinham ouvido falar de uma cerimónia importante que outrora se realizava, mas em que dia? Não se sabia ao certo. Em que sítio? É impossível ter a certeza. O rabino e os fiéis deambularam pela floresta durante 2 horas, à chuva, para celebrarem a cerimónia, mas depois voltaram para casa. Reencontraram-se na sinagoga e um dos fiéis, desanimado, disse: esquecemos tudo, da próxima vez já nem sequer vale a pena voltar à floresta. É verdade, disse o rabino, esquecemos todos os pormenores da cerimónia, mas nem tudo está perdido. Ainda nos resta uma boa razão para estarmos satisfeitos. Mas por que é que havíamos de estar satisfeitos? Perguntaram os fiéis. Responde o rabino: porque poderemos sempre contar a história. A pergunta com que vos deixo, então, hoje é a seguinte: se não tivermos já sequer história para contar, o que é que nos sobra, afinal? Obrigada. Esta edição do podcast Um Pouco Mais de Azul teve realização de Miguel Bordalo, produção de Joana Louçã, música de Filipe Melo, grafismo de Tiago Tavares.